Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma discussão do Simpósio Online de Ciências Biológicas e Biomedicina. Meu nome é Catiane, sou enfermeira, sanitarista, egressa da UESC, mestre em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e atuo em Vigilância à Saúde há 17 anos. Sou técnica da Vigilância Epidemiológica do Núcleo Regional Sul, na região de Ilhéus, e o tema que eu trago para a discussão é a análise do perfil loco-regional da Covid-19. Eu considero esse tema bastante pertinente, porque é importante conhecer as características locais da pandemia para auxiliar na tomada das decisões mais assertivas. É preciso conhecer esse perfil, conhecer as características, conhecer o comportamento da pandemia localmente e, a todo momento, avaliar e reavaliar as ações que estão sendo desenvolvidas. Então, vamos lá. Essa é a região de Ilhéus, né, que é composta por 8 municípios: Arataca, Canavieiras, Ilhéus, Itacaré, Mascote, Santa Luzia, Una e Uruçuca, num total aproximado, né, da população de mais de 300 mil habitantes. A Covid-19 ela foi identificada pela primeira vez na região no dia 25 de março, no município de Ilhéus, e tratou-se já inicialmente de uma transmissão comunitária, ou seja, aquela transmissão em que não foi possível identificar a sua fonte de infecção. Na Bahia, essa infecção ela foi identificada pela primeira vez no dia 6 de março, então 19 dias antes, e no Brasil ela foi identificada pela primeira vez no dia 26 de março. Antes de falar especificamente sobre os dados, é importante dizer como eles são gerados, né? Eles são gerados a partir da notificação compulsória e, no caso da Covid-19, que é considerada uma emergência de saúde pública de importância internacional, além de ser uma emergência de saúde pública de importância nacional, essa notificação ela deve ser o mais precocemente possível. O Ministério da Saúde ele traz que essa notificação ela deve ser imediata e realizada num prazo máximo de até 24 horas. Mas deve ser realizada o mais precocemente possível. E ela é feita em todo o território nacional por qualquer profissional de saúde, de instituições públicas ou privadas, sejam elas hospitais, laboratórios, clínicas, unidades de saúde. Todos os profissionais de saúde devem notificar a suspeita de infecção por Covid-19. E quando suspeitar da Covid-19? Na presença, principalmente, né, dos quadros de síndrome gripal, que são consideradas, na sua descrição, como um quadro respiratório agudo, caracterizado por uma sensação febril, por febre, mesmo que relatada e não mensurada no momento, acompanhada de tosse, dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória. Vale ressaltar que, em alguns casos, a febre pode não estar presente, como, por exemplo, nos idosos e nas pessoas imunocomprometidas. Também os casos confirmados de Covid identificados nos laboratórios privados. Essa notificação ela é feita no sistema SUS-VE, no site, né, notifica.saude.gov.br. Então, todas as síndromes gripais, nesse momento, são suspeitas de Covid-19 e devem ser notificadas como tal. Posteriormente, serão investigadas e esse caso pode ser descartado ou confirmado. Todas as síndromes gripais, eles devem ser monitorados, acompanhados, para que seja possível realizar essa investigação epidemiológica e encerrar o caso de forma correta.
as notificações das síndromes respiratórias agudas graves, que são aqueles casos em que ocorreu internamento ou óbitos, independente do internamento, eles devem também ser notificados e integram um outro sistema de informação chamado CIVEP-GRIP. Esses dois sistemas, eles são de abrangência nacional e contêm informações a respeito de dados pessoais do paciente, sintomas clínicos, exames laboratoriais realizados e o desfecho, se esse caso evoluiu para cura ou para o óbito. Todos os casos de síndrome gripal, como eu falei, eles são inicialmente suspeitos de serem ocasionados por COVID. É importante deixar claro que, infelizmente, nem todos são elegíveis para a realização dos testes diagnósticos. Quando se fala de COVID, é importante deixar claro que as informações elas têm mudado muito rapidamente. Por conta do avanço da ciência, as coisas têm mudado rapidamente. Então, o que nós estamos falando hoje é o que está posto para hoje. Atualmente, a nota em vigor, que elenca, né, os critérios para a realização das coletas e dos exames laboratoriais, é a nota técnica 54, que foi atualizada no dia 10 de maio, e ela traz os critérios em que caso será realizado a RT-PCR, que é um teste de biologia molecular em tempo real, que é capaz de identificar a presença do vírus SARS-CoV-2. Então, são os pacientes internados com suspeita da COVID, pacientes com síndrome respiratória aguda grave, também os profissionais de saúde com síndrome gripal suspeitos de COVID-19 ou que tiveram contato com casos confirmados de COVID, mesmo que assintomáticos. Pacientes que foram a óbito com suspeita da COVID-19, cuja coleta não pôde ser realizada em vida, indivíduos institucionalizados durante a investigação de surtos da COVID-19 também. Esse exame ele é realizado através de um suave nasal e de orofaringe, e esse material é enviado e analisado no LACEN, em Salvador. Uma outra possibilidade de teste diagnóstico é o teste rápido sorológico. É importante dizer que o teste rápido, ele detecta a presença de anticorpos e não do vírus. Então, ele precisa ser realizado no momento oportuno, da forma correta, para que ele tenha realmente uma utilidade, um valor na análise de cada caso. Então, quem deve realizar o teste rápido? São pacientes com quadro clínico epidemiológico compatível para a COVID-19, profissionais de segurança pública de saúde e de saúde em atividade, independente de sintomas, contato domiciliar de profissional de saúde ou de segurança pública em atividade, independente dos sintomas, pessoas com 60 anos ou mais, sintomáticos ou não, residentes em instituições de longa permanência para idosos, ou portadores de comorbidade de risco para complicação da COVID. Então, aqui o fluxo, né, para ficar mais claro. Então, todas as síndromes gripais na atenção primária devem ser notificadas imediatamente através do SUS-VE, e aqueles casos que houver indicação, que estiverem elencados nos protocolos, serão testados para confirmação laboratorial. É importante dizer que mesmo os casos que não estão eleitos nos critérios para realização dos exames, eles precisam ser monitorados, eles precisam ser acompanhados para identificação de sinais de risco e a ação oportuna, imediata, né, ou que o mais precocemente possível, para evitar complicações nesses casos.
No caso da síndrome respiratória aguda grave, ele é atendido na atenção especializada, né, nos hospitais. A notificação também é imediata no CIVEP-gripe e é realizada a testagem sorológica para a identificação do agente causal. Nos dois casos, após a realização dos exames, é necessário que esse resultado também conste nessa notificação, tanto no SUS-VE quanto no CIVEP-gripe. Então, diante da ocorrência, da possibilidade da ocorrência da infecção pelo SARS-CoV em indivíduos assintomáticos ou oligoassintomáticos, também diante da impossibilidade da realização de exames em massa, né, em larga escala, o que se conhece dos dados é uma parte, é uma amostra da população em geral. Então, é importante dizer que eles representam uma parte do que é realmente a infecção pelo SARS-CoV, né? Então, mas mesmo assim, eles indicam o comportamento dessa infecção na nossa região. E eles têm um valor imenso e precisam ser analisados, precisam ser utilizados, consultados no dia a dia, que o monitoramento seja realmente incorporado na nossa prática e principalmente auxiliando na tomada das decisões. Aqui vamos começar alguns dados. Aqui, inicialmente, eu trago o número de casos confirmados por semana epidemiológica. O primeiro caso confirmado foi na 13ª semana epidemiológica, e desde então, essa curva de crescimento, ela tem apresentado uma tendência bastante crescente, ela está bem ascendente, e até o dia 27 de maio, o meio-dia do dia 27 de maio, já se somavam 514 casos na nossa região. Até o dia da exibição dessa palestra, possivelmente esse número será bastante maior, tendo em vista ao comportamento que essa curva tem tido, né? Ela tem crescido bastante, então acredito que até o dia da exibição dessa palestra ela seja bastante maior ainda. Esse gráfico traz o número de casos confirmados a partir da data do início dos primeiros sintomas. Então, verifica-se que desde o dia 16 de março surgiram os primeiros sintomas, os primeiros casos, e desde então o vírus permanece circulando na nossa região. Aqui temos o número de casos de cada município, né? E a sua distribuição espacial no mapa. É importante dizer que todos os municípios da regional já apresentam casos positivos, casos confirmados de Covid-19. Com destaque para o município de Ilhéus em relação ao número de casos, é o município que apresenta o maior número de casos, são 448 casos confirmados até o meio-dia do dia 27 de maio. Uruçuca também com destaques, já eram 99 casos até essa data, e Canavieiras, 22 casos, e Itacaré, 20 casos. No que se refere à taxa de incidência, observa-se que, respeitando as proporções do número de habitantes de cada município, municípios que têm uma população menor assumem um destaque muito maior na regional, como, por exemplo, o município de Uruçuca, que apresenta uma taxa de incidência de 4.824 casos por milhão de habitantes. É a maior taxa da regional. Seguido do município de Ilhéus, que apresenta uma taxa de incidência de 2.759 casos por milhão de habitantes. Então, são os municípios que apresentam as maiores taxas, seguidos do município de Canavieiras e Itacaré,
com aproximadamente 700 casos por milhão de habitantes. Essa tabela traz o número de confirmações dos casos notificados, né? 13% dos casos suspeitos de COVID realmente se confirmaram como COVID-19. Ou seja, os demais tratavam-se de outros vírus, outros agentes etiológicos, causando essas síndromes respiratórias que não o SARS-CoV. Então, é importante a gente se lembrar, principalmente nesses momentos em que estamos tão atentos, tão voltados para essa pandemia, lembrar que também existem outras doenças, outros agravos, outros agentes etiológicos que estão também adoecendo, causando adoecimento da população. 13% realmente foram confirmados positivos para a COVID-19. O percentual de cura desses 599 casos foi de 64,6%. E esse número tende a crescer também, tendo em vista que essa cura ela é atestada a partir dos 14 dias após o início dos primeiros sintomas. Então, muitas pessoas que estão assintomáticas ou já estão com seu processo de infecção e de adoecimento sendo resolvido espontaneamente, mesmo assim, eles precisam esperar os 14 dias do início dos primeiros sintomas para que seja realmente oficializada a cura. Então, esse número tende a crescer. Dentre os casos positivos de COVID, vale chamar a atenção para os profissionais de saúde, devido ao grande número de profissionais de saúde infectados e positivos para a COVID. Com destaque para os técnicos de enfermagem. De todos os profissionais que apresentaram resultado positivo para a COVID, 53% são técnicos de enfermagem, 31% enfermeiros, 8% médicos e os demais de outras categorias profissionais. Então, chamando a atenção para a necessidade de melhores condições de trabalho desses profissionais, fornecimento de equipamentos de proteção individual, mas também para a necessidade de que os próprios profissionais de saúde reflitam sobre o seu autocuidado, sobre a necessidade de se cuidar também, e não só do paciente, né, mas da importância desse autocuidado e da utilização dessas medidas de prevenção. Esse gráfico traz o número de casos de síndrome respiratória aguda grave por semana epidemiológica. Até então, eu disse que a maioria dos casos da síndrome respiratória não são causados por COVID. A maioria dos casos causados por COVID, eles evoluem para a cura, porém, existe um percentual, existe um número importante também de pessoas que desenvolvem uma síndrome respiratória aguda grave. São pessoas que vão ficar internadas, longos internamentos sem UTI. Então, e a gente vai ver como a COVID tem se mostrado importante nesse desfecho. A linha azul traz os casos de síndrome respiratória aguda grave por outros agentes etiológicos e percebe-se que essa linha ela é ascendente. Sobretudo até a semana 19. Assim também os casos de síndrome respiratória aguda grave causados por COVID, identificados, né, como tendo como causa a COVID, também tem mostrado um crescimento importante.
Esse decréscimo que o gráfico mostra a partir da semana 20, nós atribuímos a uma certa lentidão na alimentação do banco de dados. Acreditamos que esse número ele tende também a subir com a alimentação do sistema de informação. Mais uma vez, esse gráfico traz aqui a importância da Covid-19 nas síndromes respiratórias agudas graves. Do total das síndromes respiratórias graves, ou seja, mais uma vez, os pacientes que evoluíram para internamentos ou para óbitos, uma grande parcela foi causada pela Covid-19. Na coluna azul, temos os casos causados pela Covid. Na coluna vermelha, outros agentes, influenza A, influenza B, H1N1, todos os outros agentes etiológicos constam na coluna vermelha, mas na coluna azul, apenas Covid. Então, ele é o maior número de internamentos e de óbitos foram causados realmente por essa infecção. Esse gráfico, ele também é bastante interessante. Na primeira coluna são os casos de Covid, na segunda os casos de outras síndromes respiratórias. Esse número marcado em vermelho são os casos que evoluíram para óbito, e os que estão em azul, os que evoluíram para alta. Então, observa-se que dos casos de Covid, a maioria deles evoluíram para óbito. Estão aqui nessa parte vermelha do gráfico. Em relação à síndrome respiratória aguda grave, a maioria dos casos evoluíram para alta. Então, verifica-se que a Covid tem sido responsável realmente por um grande número de internamentos e óbitos, e o desfecho clínico também das síndromes graves, né, dos casos que evoluíram para a síndrome respiratória aguda grave, o seu desfecho também não foi satisfatório, a maioria evoluiu para óbito. Esse gráfico traz separado por município e as taxas de letalidade, né? Ilhéus, até o dia 27 de maio, ao meio-dia, apresentava um número de 28 óbitos, com uma taxa de letalidade de 6,2%. O município de Uruçuca, até essa data, registrou 9 óbitos, numa taxa de letalidade de 9%. Canavieiras, 1 óbito, com uma taxa de letalidade de 5%. Itacaré, 2 óbitos, também com uma taxa de letalidade de 5%. E o total da região, 40 óbitos e uma taxa de letalidade de 6,7%. Essa taxa ela é considerada muito alta, tendo em vista que a média do estado é de 3,2%, a taxa de letalidade. Então, muito superior à média do estado, demonstrando a gravidade dessa infecção aqui na nossa região. No que se refere ao perfil, né, as características das pessoas positivas para a COVID, né, com resultado positivo para a COVID. Das síndromes gripais, no geral, a maioria dos exames positivos foram atestados em mulheres, o maior número, embora esse número não seja tão diferente, né, uma diferença não tão significativa, porém, a maior parte, 57%, ocorreram em mulheres. Porém, quando se fala de síndrome respiratória aguda grave, a maior parte aconteceram em homens, assim como nos casos de óbitos também, a maior parte aconteceram nos homens. No que se refere à idade das síndromes gripais por COVID, observa-se que essa infecção ela foi identificada, diagnosticada em praticamente todas as faixas etárias, né? Temos aqui crianças,
jovens, adultos e idosos, com destaque para a população de 30 a 39 anos, que apresentou maior número, seguido da população de 40 a 49 anos. Quando se fala das síndromes respiratórias graves, observa-se que o maior número das síndromes graves por COVID foi causado na população maior que 80 anos, mas também os demais idosos, 60 a 69, 70 a 79, também apresentaram números bastante importantes. Vale destacar no gráfico a presença da síndrome respiratória aguda grave, a ocorrência dessa síndrome por COVID em pessoas jovens, em adultos jovens, de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. 30%, né, praticamente 30% desses casos de síndrome respiratória aguda grave ocorreram nessa faixa etária, de 30 a 49 anos. Desmistificando o que muitas vezes se acredita, né, a população em geral acredita, que os casos graves ocorrem apenas em populações idosas. Na verdade, os números mostram que a população mais jovem também tem apresentado esse quadro. Nos casos que evoluíram para óbito, também temos que a maioria aconteceu nas pessoas acima de 60 anos, né, 60 a 69, 70 a 79 anos, 80 anos e mais, mas também as populações mais jovens tiveram esse desfecho. A partir dos 30 a 39 anos, já houve casos de óbitos por Covid-19 na nossa região. Então, reforçando a necessidade de que as pessoas mais jovens também entendam que estão também suscetíveis à ocorrência de casos graves e de óbitos por Covid. Dos casos que evoluíram para óbito, os principais sintomas relatados foram a dispneia, desconforto respiratório e a baixa saturação. Também a febre e a tosse tiveram um bom número, né, de relatos, e existem outros sintomas mais inespecíficos também sendo relatados nas fichas, demonstrando o quanto essa infecção, essa doença, ela é complexa, quanto ela nos exige de atenção e necessidade realmente de estar monitorando essas pessoas a fim de identificar os seus sinais de complicação, sinais de gravidade, o mais precocemente possível e, assim, garantindo um atendimento especializado de forma oportuna, capaz de intervir positivamente no desfecho dessa doença. Esse gráfico traz as comorbidades mais frequentes dos casos que evoluíram para óbito e percebe-se claramente que as cardiopatias têm apresentado realmente uma importância no desfecho dos óbitos por COVID, seguido da presença do diabetes mellitus e das pneumopatias. Mas também foram relatadas complicações neurológicas, hematológicas, também problemas renais, gástricos e a imunodeficiência. Eu trago aqui agora algumas sugestões de links por conta eu acredito ser muito importante o acesso às informações de forma confiável, de informações verdadeiras e confiáveis, nesse momento em que existem tantas fake news, tantas informações incompletas, inverídicas, que atrapalham o nosso trabalho e a nossa saúde mental. Então, como esses bancos de dados nos quais eu me baseei para trazer essas informações são sigilosos, eu acho oportuno, acredito que seja oportuno trazer alguns links também de informações confiáveis que podem ser acessadas. Esses são de domínio público e são úteis tanto para a população em geral como para
profissionais de saúde, como para a academia como um todo, né, as pesquisas. Então, inicialmente, eu trago esse site que traz informações mundiais em tempo real, mas que a gente pode filtrar por país e ter acesso a informações bastante interessantes, voltadas para número de casos, número de óbitos e a curva de crescimento. Então, ele é bastante interessante. Trago também o covid.saude.gov.br, que é do Ministério da Saúde, e possibilita acessar informações também relacionadas ao número de casos confirmados, número de óbitos. E esse site, ele traz informações específicas do Brasil, e essas informações distribuídas de uma forma espacial, né, nos mapas, e essas informações são possíveis ser acessadas a nível nacional e a nível estadual, também bastante interessante, sobretudo na parte dos mapas. Também o portal Covid, da Universidade Estadual, da UFES, que traz também essa distribuição espacial. Os dados são a nível nacional, estadual, traz também projeções relacionadas também ao cumprimento do isolamento ou não, alguns relatórios, gráficos, é bem interessante. O painel Covid-19 BR traz informações também relacionadas ao país, mas também algumas informações é possível acessar a nível municipal. Tem também alguns indicadores e algumas projeções, também bastante interessante. O site do IBGE, além das informações que já trazia antes sobre os municípios, agora ele traz também bastante atualizado o número de casos, número de óbitos, incidência, taxa de letalidade, taxa de mortalidade. E o VisCovid, que é da UESC, que também possibilita acesso a algumas informações a nível de país, de estado e de municípios, com gráficos também. Também vale a pena conhecer e pesquisar sempre que necessário, sempre que houver alguma dúvida, algum questionamento, acompanhar realmente o crescimento e como é que essa pandemia está realmente se comportando, né? Vale a pena conhecer esses sites, visitá-los, consultá-los com frequência. Aqui algumas referências, eu utilizei principalmente as notas técnicas do Ministério da Saúde, que falam sobre os critérios para a coleta de exames laboratoriais e para as notificações compulsórias. Então, por fim, eu deixo aqui meu muito obrigada. Eu espero que tenha sido interessante para vocês essa discussão. Muito obrigada a todos. E eu deixo essa frase que eu acho que ela é bastante significativa nesse momento que a gente está vivendo, que é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre, mas principalmente agora, nesse momento tão desafiador. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.